seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em um contexto onde a violência, especialmente contra mulheres, é uma realidade que clama por ações efetivas, a figura de uma profissional que dedicou e ainda dedica a sua carreira à proteção das pessoas certamente se destaca. Neste programa temos a honra de conversar com alguém que personifica essa dedicação. Uma psicóloga por escolha, policial militar por amor e educadora por missão, como ela mesma gosta de se definir. Uma profissional cuja trajetória é marcada pelo compromisso inabalável com a defesa dos direitos e a prevenção da violência, especialmente aquela dirigida às mulheres. Ela que é a idealizadora da Ronda Maria da Penha e hoje superintendente de prevenção da violência da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. É com grande prazer que damos as boas-vindas à Tenente-Coronela Denise Santiago. Prazer, seja bem-vinda. O prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de estar do seu lado, você sabe que eu sou muito sua fã, mas mais ainda de escutar você falar esse currículo meu aí. Obrigada, estou lisonjeada. Muito obrigado. Primeira vez que a gente conversou, a senhora ainda estava à frente da Ronda Maria da Penha, toda fardada. Farda não mais agora, é? Não, a farda é quase minha segunda pele. Como você bem disse, né? A Polícia Militar do Estado da Bahia tem um lugar fundamental na minha existência, na minha essência. Me movimenta, né? E me trouxe em vários lugares, várias escolhas de vida. É que hoje, enquanto superintendente de prevenção à violência, na Secretaria de Segurança Pública, a gente deixa ela guardadinha. Tem a liberdade ali, e flutua, né, por todos os espaços. De atuar como uma civil, não é verdade? Isso. A senhora tem um histórico de atuação em questões relacionadas a gênero, temáticas raciais, enfrentamento à violência, especialmente, não apenas, a gente sabe, não é única, mas especialmente contra as mulheres. O seu destino é cuidar das pessoas? Tomara que seja. Na verdade, eu acho que tem uma relação de interseccionalidade, Jefferson. Eu sou uma mulher negra, de periferia, então minha vida se intercruza com essas pautas, né? E vim de uma família que eu ouvi sempre, meu pai e minha mãe, pontuarem a necessidade da gente cuidar das pessoas, da gente respeitar as pessoas. Quando eu entro na Polícia Militar, é aí que eu vejo a minha relação com aquela corporação, com essa corporação, porque aquele é o espaço de cuidado. As polícias militares são espaços de cuidado, de proteção, sabe, de preservação da ordem, de preservação da paz. Então, eu gostei e elegi para mim como propósito esse cuidado com as pessoas. Psicóloga por escolha, policial militar por amor e educadora por missão. Psicóloga, tá vendo aqui, ó? Como é que a experiência como psicóloga influenciou a sua atuação na Polícia Militar e também na criação da Ronda Maria da Penha? A Ronda Maria da Penha me levou para verificar um fenômeno social extremamente complexo, que a violência doméstica familiar contra a mulher, na verdade, a violência de gênero, ela está em nossas relações desde a origem do nosso país, ou talvez antes. Os colonizadores que aqui chegaram já trouxeram essa herança nefasta e um alicerce complicado na sociedade. Então, quando a gente traz isso para a nossa vivência e a gente começa a analisar os impactos disso nas relações sociais, os impactos disso na saúde mental das pessoas, homens e mulheres, e eu incluo os homens também, nesse enfrentamento à violência, a psicologia, em específico o ramo da psicologia social, me dá uma sustentação. Não dá para você enfrentar, prevenir e combater uma violência de gênero, né, tão arraigada, tão estruturada na sociedade, se não o fizer a partir da mudança de comportamento, da ressignificação cultural. E é na psicologia social que eu vou me ancorar para poder discutir isso com as pessoas. Então, quando a gente vai para a Ronda Maria da Penha, por exemplo, e traz um jogo para poder conversar e dialogar com mulheres sobre o enfrentamento da violência, faz com que elas, de forma lúdica, né, mexendo com questões extremamente densas, elas comecem a se imaginar, se perceber naquele universo de violência e identificar as violências que estavam sofrendo. Então, é a psicologia que me dá régua e compasso, né? Além, claro, de toda a minha história de vida, mas é a psicologia que me dá régua e compasso para poder entrar nesse universo sem ferir as pessoas, sem revitimizar as pessoas. E também fazer uma escuta atenta, não punitiva. Quando a mulher Jefferson chegava para mim, e chega até hoje, para contar uma dor dela, eu, enquanto psicóloga, enquanto mulher, enquanto policial, né, eu preciso olhar para aquela dor como a dor da mulher,
e não diminuí-la, não transformá-la em algo de soberana importância, em besteira, uma bobagem, ou é assim mesmo. Não. Eu vou chegar para essa mulher e respeitar o que ela está vivendo, respeitar o que ela está sentindo. É a psicologia, respeito também a dignidade humana, que mãe e pai muito fielmente me ensinaram, mas sobremaneira, né? Essa coisa de você encontrar uma alma humana e dar a ela a única coisa que na minha cabeça é possível fazer, que é o respeito. Encontre uma alma humana, cruze sua alma com a de outra pessoa e só dê a ela respeito. Esqueça o resto. A gente consegue definir ou resumir ou até mensurar o tamanho do desafio que é o combate à violência, especialmente contra mulheres, e o papel da Ronda Maria da Penha como uma ferramenta, um recurso para contribuir nesse sentido? A Lei Maria da Penha ela foi um divisor de águas na sociedade. A Lei Maria da Penha ela chegou lá em 2006, porque antes de 7 de agosto de 2006, se alguém perguntasse se existia violência doméstica e familiar contra a mulher, as pessoas dizer não. O que existia era briga de marido e mulher. E é onde mais ocorre a violência, não é? Dentro de casa. A gente precisa proteger a mulher, cuidar da mulher. Então, quando a Lei Maria da Penha vem, ela vai dizer para todo mundo o óbvio. Que aquele homem que escolhe, porque a violência é uma escolha, agredir a sua companheira, ele não é um bom amigo, um bom filho, um bom colega de trabalho. O adjetivo que a gente tem que grudar nele é de criminoso. Jefferson, eu acredito. E no dia que a sociedade entender isso, o meu trabalho, o trabalho da Ronda, o trabalho de todo o sistema, né, que protege a mulher em situação de violência vai ser muito mais diminuto. Porque a própria sociedade, a nossa rede social, vai olhar para aquele homem e entender, do mesmo jeito que uma pessoa que furta, que trafica, um homicida, do mesmo jeito de um corrupto, qualquer outra pessoa que cometa qualquer crime do Código Penal, que a gente olha e chama de criminoso e reconhece como criminoso, aquela pessoa também o é. Então, a Ronda Maria da Penha, ela veio para dizer, a Polícia Militar do Estado da Bahia está aqui e vai te ajudar. Muitas mulheres deixam de denunciar, porque temem que este homem a agrida de novo, que este homem a mate, como infelizmente a gente tem visto. E esse ano a gente começou com um dado muito complexo sobre feminicídios. Então, essa mulher, ela precisava saber que a polícia estava do seu lado. Daí a importância da Ronda. A Ronda ela faz uma transformação na sociedade, quando ela diz para a mulher, pode denunciar que a gente vai te acompanhar, a gente vai te proteger. E a Ronda faz uma transformação dentro da Polícia Militar. Prestem atenção, isso é tarefa nossa. Nós não podemos olhar para uma mulher em situação de violência e não dar a ela o respeito que ela precisa, não dar a ela o que a técnica, o que a legislação manda. Então, a Ronda ela fez uma transformação na vida das mulheres, na corporação, na nossa sociedade e no próprio sistema de proteção à mulher em situação de violência. A senhora gosta de ser vista também como uma educadora, não é verdade? Até se coloca educadora como missão. Qual é o papel da educação na prevenção e no combate à violência de gênero? Você fez lembrar meu filho. Agora meu filho fala para mim assim, minha mãe, eu morro de medo de perguntar uma coisa à senhora. Porque eu falo para ele que eu não vou responder, eu quero que ele entenda a resposta, né? E aí quando tu fala isso, a educação, ela não é um caminho, ela é o único caminho. A gente ouve, a gente repercute essa frase e a gente precisa internalizar essa frase e entender o que é que ela está querendo sinalizar. Se eu continuar fazendo combate pelo combate, o combate pelo combate, prender, a violência vai continuar existindo. Porque é só isso que a gente está pontuando. A gente está pontuando a consequência da violência. E eu preciso modificar. Atacando o efeito, não a causa. Apenas o efeito. Se eu não recuar e pensar como é que eu protejo, faço com que essa mulher se posicione de forma diferente frente à violência. Não normalize a violência doméstica como ela foi treinada a fazê-lo. Como é que eu faço para este homem entender que ele não é dono, não é a mulher não é a posse dele? Aí é educação. Se não for a educação que for fazer essa ressignificação cultural, e desde a mais tenra idade, desde do jardim entrega a idade um pouquinho, né? Gente, jardim da infância, jardim pode da falar. Infância, sim, naquela época, como chamava aí, que hoje chama de núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, enfim. Educação da primeira infância. Pronto, desde lá, do primeiro passo a gente tem que começar a fazer os meninos e as meninas se olharem, se respeitarem enquanto seres humanos, diferentes no gênero, diferentes no sexo biológico, mas pessoas que merecem, né, ter um de cuidado e respeito, não como uma relação de subordinação. Você é mulher, então você tem que me obedecer. Você é menina, você não pode brincar de bola. Você é menino, não pode estar aqui com a gente brincando de boneca ou das brincadeiras que a gente quer. Quando a gente vai criando isso
na criança, a gente está potencializando o adulto violento. Claro. Então, é essa educação que a gente tem que fazer. Agora, se isso vai acontecer, em que salto geracional isso vai acontecer, se é a minha geração, se é a sua geração, se é a geração do meu filho, dos meus prováveis e possíveis netos, eu não sei, mas a gente tem que começar agora. Porque a violência contra mulheres sempre existiu, não é verdade? Infelizmente, sempre existiu. Mas hoje parece que o assunto está mais em evidência porque as mulheres estão denunciando mais? Eu avalio que é uma junção de vários fatores, é multifatorial. Nós temos a Lei Maria da Penha, fato. Nós temos as Rondas Maria da Penha, hoje o Batalhão de Proteção à Mulher, que foi um ganho para Salvador, região metropolitana. Nós temos o sistema de justiça, que tem a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Então, hoje, ela já olha e vê que ela não está sozinha. Nós temos programas como esses que pautam o enfrentamento da violência e fazem com que as mulheres escutem que é possível denunciar. Né? Então, a imprensa tem um fator fundamental nesse processo. As nossas redes sociais, nossa família começa a discutir sobre isso, a falar, porque era tabu, né? Antigamente você não podia falar sobre violência doméstica, né? Que as pessoas, não, cala a boca, não pode, deixa quieto. Então, tudo isso faz com que as mulheres falem, poxa, agora eu posso denunciar, mas ainda falta mais, sabe? Ainda falta muito. Ainda falta aumentar essa estrutura, fortalecer essa estrutura para que mais mulheres venham. Até porque fazer esse tipo de denúncia também nem sempre é fácil, não é verdade? Porque às vezes a mulher vítima dessa violência ainda está próxima do companheiro, enfim. O ciclo da violência, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, diz para a mulher romper o ciclo da violência e denunciar, ela já sofreu em média 7 violências anteriores. Significa dizer, quando sua irmã, sua prima, sua mãe, sua amiga, a moça que você encontrou no ponto de ônibus, virar para você e falar, meu marido me bateu, meu marido me gritou, nunca foi a primeira vez. Então, romper esse ciclo, quando você tem uma dependência econômica, quando você tem uma dependência emocional, porque às vezes, sim, a mulher ama aquele homem, ela escolheu viver ao lado daquele príncipe encantado. Tem filhos com ele. Tem essa relação familiar, essa relação social. Para nós mulheres ainda é perverso ser uma mulher solteira, uma mulher separada, né? É um processo muito mais complexo para nós mulheres viver essas relações. Então, tudo isso faz com que, ao final e ao cabo, a gente mantenha, perdoe. A gente acredita que quando ele se ajoelha, quando ele pede desculpas, quando ele volta no outro dia com flores ou com algo que a gente queria muito, aquilo é um pedido franco e verdadeiro de desculpa. Né? Então, para que a gente faça essa ruptura desse ciclo de violência, a gente precisa conversar mais, escutar mais, ter alguém, ter uma mãe, uma tia, uma amiga que não vai julgar você quando você falar, quando você comentar o que você está vivendo. Né? Esses pontos, para mim, e é importante que a gente fale sobre isso. A gente tem que parar de julgar a mulher que está em situação de violência, né? Poxa, de novo? Como é que a senhora enxerga a relação entre questões de gênero, raça e classe social na perpetuação dessa violência contra mulheres? Tem um mito que fala, um mito sobre violência doméstica, que fala que violência doméstica é coisa de mulher de baixa renda e pouca instrução. Na Ronda Maria da Penha eu protegi juízas, advogadas, médicas, protegi policiais militares, jornalistas, protegi mulheres em situação de rua, domésticas, desempregadas. Então, infelizmente, esta é uma violência que perpassa por classe social, perpassa por raça, por religião, né? Ela não está focada em um ponto. Mas a gente não pode perder de vista as interseccionalidades. Uma mulher preta, de periferia, ou uma mulher de zona rural, de um município do interior, para se deslocar para a delegacia, para registrar uma ocorrência, para acompanhar o seu processo, para ser ouvida no fórum. Nem sempre é fácil, né? Ela vai ter que escolher, ou eu como, eu alimento meus filhos, ou eu vou investir financeiramente nesses deslocamentos, nesses posicionamentos. Então, essa violência ela vai atingir essa mulher de uma forma muito mais dura, muito mais complexa, e aí a gente tende a desistir, a não acompanhar mais o processo. É uma temática muito complexa, na verdade, né? Vamos lá para os finalmente. Finalmente que eu falo só desse iniciozinho aqui. Principais iniciativas que a senhora considera como necessárias, imprescindíveis, exatamente para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres na sociedade. Mas essa resposta a gente vai aguardar, vai ficar para o próximo bloco já já.
A gente retoma esse papo com a Tenente-Coronela Denise Santiago, hoje Superintendente de Prevenção da Violência da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa convidada, Tenente-Coronela Denise Santiago, Superintendente de Prevenção da Violência da SSP, Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. Super complexo, super desafiador essa temática toda. Mas quais iniciativas, na sua avaliação, são imprescindíveis, necessárias para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, hein? Quando a gente começa a pensar sobre empoderamento, sobre igualdade de gênero, que eu acho que é uma coisa que hoje, neste contexto, é muito difícil de acontecer. Igualdade é um pressuposto que a gente pudesse equilibrar essa balança facilmente. A gente precisa entender que hoje o que a gente precisa é de uma outra coisa, de equidade. Tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Estou falando de anos de subjugo, né, do gênero feminino. Estou falando de anos de atividade, de legislações extremamente perversas. Até bem pouco tempo era possível um homem matar uma mulher porque legítima defesa de honra. Legítima defesa da honra. Então, essa igualdade ela é difícil ainda. Então, mas a gente pode pautar a equidade. E a equidade é tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Eu preciso promover ações que garantam às mulheres mais acessos, promover e equipar instrumentos e equipamentos públicos que possam acolher. A gente teve uma vitória muito grande, que é a última lei, que faz com que as mulheres sejam atendidas pelo sistema SUS em espaços mais reservados. É muito difícil a gente chegar com o olho roxo dentro de uma unidade de pronto atendimento e as pessoas ficarem questionando ou apontando a gente. A gente vai mentir, a gente não vai falar, então a gente vai ter mais uma vez uma subnotificação da violência. Porque o dado que está posto, ainda que tenhamos aumentado o número de registros de violência, ele ainda é muito pequeno. Então, uma legislação que assegure salários iguais para trabalhos iguais, para expertises iguais, para competências iguais, para habilidades iguais. A gente costuma sentir e perceber que algumas empresas diferenciam isso e dão acesso a homens, ainda que a mulher tenha mais qualificação profissional que ele, porque a gente ainda está sob o estigma de gênero e a discriminação de gênero no espaço de trabalho, que acha que a chefia e a liderança é coisa de poder e o poder está atrelado ao masculino, né? Quando é da competência, da habilidade das pessoas. Então, essa relação de equidade, a gente tem que pautar o fortalecimento das legislações e da fiscalização dessas leis. Não é ter lei por lei, é ter uma lei que, de fato, seja cumprida, seja usada ao nosso favor. E aí a gente vai voltar para a questão que a gente até conversou, é a educação. Eu tenho que fazer com que a própria Lei Maria da Penha seja completamente utilizada, porque a gente massificou muito a prisão do agressor. A própria Maria da Penha fala. A Lei Maria da Penha não veio para prender homens, veio para punir agressores e ressignificar culturalmente a nossa sociedade. Isso faz com a educação, com formação, né? Formação das forças de segurança, né? Você tem que ter uma formação continuada. Porque esses homens e mulheres que atuam nas forças de segurança vieram da mesma sociedade machista, racista, discriminatória, sexista que nós temos. E aproveito para te perguntar como é que se dá a capacitação dos agentes de segurança exatamente nesse empenho, enfim, nas questões de gênero, na defesa nós temos dentro dos currículos, né? Nas polícias civil, militar, Corpo de Bombeiro Militar e o Departamento de Polícia Técnica, dentro dos currículos de formação, tivemos um avanço, né, significativo, que foi a inclusão de uma matéria, uma disciplina que vai pautar isso. Ótimo. Mas, para além disso, nós na SPREV, na Superintendência de Prevenção à Violência, iniciamos um processo de rodas de diálogo, roda de conversa e workshops que vão pautar a violência de gênero. E dentro da violência de gênero também vou falar da violência sexual contra pessoas, né? Nós temos um problema sério e que está aí silenciado pela nossa sociedade, que é a violência sexual contra pessoas, né? E eu falo pessoas aqui porque, é claro, eu estou abordando também os homens trans que sofrem essa violência. Então, é algo que a gente tem que pontuar. Homens e mulheres trans, né? Que sofrem essa violência. Exato. Relacionado às questões de gênero. A gente tem o abuso e exploração sexual de meninas, né, e meninos, infelizmente também silenciado, e às vezes a própria família promovendo esse abuso como
como fonte. Então, nós precisamos da fiscalização do combate, equipar e trazer cada vez mais a capacitação para esses profissionais de segurança pública. Por isso que nós trazemos, através da SPREV, a atuação para essa rede, conjuntamente entre homens e mulheres. Nós vamos ao interior do Estado, utilizamos todos os 27 territórios de identidade para dialogar, através das regiões integradas de segurança pública, com essas 4 forças de segurança, para discutir e dialogar soluções para essa proposta, regionalizando essas soluções também. E a partir da cidade, da capital, a gente tem uma noção, a gente tem uma rede que é diferente. Mas cada cidade do interior ela vai ter sua especificidade, cada região do interior vai ter sua forma de lidar com a situação. E, às vezes, no interior do Estado, ainda um pouco mais perverso, né? Por conta dessa evolução cultural que eu falo, na forma de pensar e entender que ainda, infelizmente, como se a mulher fosse, de fato, posse, e como se violência contra ela fosse permitida na sociedade, que já não é, e não pode ser. Não se admite mais, não é? Agora, como é que a senhora destacou a importância de uma legislação que seja justa, abrangente, de uma visão mais igualitária da própria sociedade diante das mulheres ou dos que sofrem discriminação? Como é que a gente efetiva isso? Porque isso passa pela educação, passa por políticas públicas. A senhora à frente da Superintendência de Prevenção da Violência. São políticas públicas que estão sendo construídas ali também? Qual é o papel dessa superintendência na prática? A SPREV ela é criada na época do Pacto pela Vida, na gestão do Pacto pela Vida, quando ele é inserido pelo governo do Estado da Bahia na nossa sociedade. Qual é a ideia? Foi um clamor da sociedade para falar por que a segurança pública não pauta a prevenção? Por que a Secretaria de Segurança Pública só traz o combate como a primeira linha de atuação? Né? Então, vamos criar aí dentro algo, uma superintendência que vai dialogar perspectiva de policiamento comunitário, garantia de direitos humanos para os profissionais e as profissionais, mas também para a população, e a valorização profissional. Então, esse SPREV ela vai transitar por todos esses pontos e vai atuar, por óbvio, em todas as ações que a Secretaria de Segurança Pública. O secretário Marcelo Werner, ele tem potencializadas ações que demandam da SPREV, tantas que a gente faz internamente, que é para cuidar da saúde biopsicossocial do servidor e da servidora, mas também essa que vai fazer com que a sociedade, né, no Carnaval de Salvador, na Micareta de Feira e agora um pouco mais adiante, nas outras festas populares que vierem, nós vamos estar colocando um posto integrado de prevenção à violência. O que é isso, Jefferson? A população que estiver nesses eventos populares vai poder se dirigir a esse espaço da segurança pública em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade, Justiça e Direitos Humanos, Política para as Mulheres, para poder conversar, denunciar, questionar, pedir informações sobre grupos em vulnerabilidade social. Então, população LGBTQIAPN+, que tenha sofrido qualquer tipo de abuso, violência, promovida pelas forças de segurança ou pela sociedade, pode estar nos procurando nesses postos integrados. Então, nós saímos da caixinha e fomos para mais perto, para ouvir, para aprender, para proteger. Né? A SPREV tem esse elo, né? Essa ligação da sociedade e os seus anseios, os seus desejos com a segurança pública, com a secretaria. Existe esse diálogo? Como é que se dá esse diálogo com os diversos setores da sociedade? Além de nós participarmos dos conselhos, né, os conselhos da população LGBTQIAPN+, os conselhos de igualdade social, todos os conselhos, grandes conselhos que vão tratar e pautar os grupos em vulnerabilidade social, nós também vamos junto à sociedade. Né? Nós vamos dialogar com o Extremo Sul, na perspectiva dos povos indígenas e perceber a relação desses conflitos. Nós vamos também estar acompanhando a Secretaria de Promoção da Igualdade em caravanas que pautem a igualdade racial, o que é a voz da SSP junto a estas outras secretarias de Estado, mas também ouvindo a população nesse tocante. Se a gente não escutar, se a gente não aprender com quem sente, com quem sofre, com quem vivencia, a gente vai estar fazendo só elucubrações e achismos de cá, interpretando a dor do outro. Não tem como saber isso se não for estando junto. Então, o papel da SPREV é fazer essa escuta. Escutar, compreender e levar a informação para poder a gente melhorar ainda mais, né, a atuação da segurança pública. É isso que eu quero, é isso que você quer.
Méritos certamente não lhe faltam para ocupar essa condição hoje de superintendente de prevenção da violência, mas é uma escolha de governo, certamente, mas uma escolha estratégica na sua avaliação, o fato de ser uma mulher à frente dessa Quando esse prédio foi empreitada? quando esse prédio foi criada, eu acho que eu estava captando a polícia, não lembro bem. Aí eu olhei e falei assim, eu vou ser superintendente desse negócio, eu acho que eu sei fazer isso. E aí a sorte veio e eu fui a primeira major, à época, quando eu assumi a superintendência, a estar nesse lugar, como superintendente de prevenção à violência. Ainda era Major Denise Ainda era Santiago a Major na época. Denise, que eu gosto muito de ser chamada assim. E olha que curioso, eu avalio que é uma escolha extremamente acertada pelas interseccionalidades que eu trago e eu represento, né? E também porque eu gosto de fazer isso, talvez a educadora, né, por missão, eu gosto de fazer isso e eu acredito que é assim que a gente faz segurança pública. A segurança pública precisa ser construída a partir da escuta das pessoas, da construção participativa das pessoas. Nós demos um salto agora, através desse prévio, em um workshop que realizamos com os maiores institutos de pesquisa. Aqueles institutos que dizem que nós somos o estado mais violento, aqueles institutos que questionam nossos dados. Porque o secretário sinalizou, e eu dialoguei com ele, a impossibilidade de construir uma política pública a partir dos nossos dados, rivalizando com o que estava sendo posto. Ou a gente para escutar, por que vocês estão dizendo que nós somos tão violentos quando a gente diz que não é? Então, nós unimos o Instituto Fogo Cruzado, Formas de Segurança Pública, ideias, a rede de observatório, a nova política sobre drogas. A gente reuniu todas as pessoas em uma mesa e construímos um grupo de trabalho que está evoluindo para que esses dados transmitam à sociedade. Além do que a sociedade precisa ver, transmita também para as forças de segurança efetividade na sua atuação. Essa guerra, se a gente continuar fazendo, a gente vai perder. Porque é uma guerra que a gente já nasce perdendo. Então, a gente tem que tirar isso da perspectiva de guerra e pensar, sabe, empresarialmente, pensar junto com a sociedade. Então, talvez eu acho que foi uma das decisões mais acertadas. Eu estar lá e eu poder fazer esse trabalho que eu tenho feito. Esse cuidado todo que a senhora defende, a senhora e todas as pessoas lúcidas desse planeta certamente defendem em defesa da mulher, essa visão mais igualitária, a promoção da igualdade de gênero, isso é perceptível na própria corporação da Polícia Militar, porque o efetivo feminino tem crescido cada vez mais e é uma condição em que essa igualdade, esse respeito, essa ausência de discriminação nesse cenário desejado, a gente percebe na Polícia Militar ou também as mulheres militares têm algo a conquistar? Eu tenho a honra e o privilégio de ser a primeira turma de mulheres da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, eu entro nessa corporação quando ela tinha 165 anos, apenas com homens. Eu completei 34 anos de serviço, olha, há 34 anos. Eu estou policial militar e gosto muito de sê-lo, né? Então, mas só que a gente entrou numa corporação que traz os estigmas de toda a sociedade. É por óbvio, se nós temos uma sociedade racista, machista, sexista, nós vamos ter pessoas que vão repercutir isso em qualquer lugar. Aqui, no jornalismo, em qualquer outra empresa, na polícia militar, enfim, nós vamos encontrar traços, resquícios, né, dessas questões, infelizmente, também internamente. Mas nós estamos conquistando. Hoje nós temos 3 tenentes-coronelas na Polícia Militar do Estado da Bahia, daqui a pouquinho teremos coronelas, daqui a pouquinho, quem sabe, teremos uma comandante-geral nessa corporação, mostrando um novo jeito, né, um jeito feminino de comandar, que vai ter a força que a polícia precisa, a inteligência que a polícia precisa, vai diferenciar do jeito masculino, mas talvez dê uma pimentadazinha, um temperinho, com essas coisas que culturalmente nos entregaram, né, como devido da mulher, que é esse cuidado, que eu repito tanto, que eu gosto tanto de ter, que é essa atenção maternal, e por que não trazer esse conceito para esse debate, que uma mãe do mesmo jeito, que ela protege, que ela cuida, ela pune, ela educa, porque ela sabe que todos os limites precisam ser postos para poder a gente ter pessoas melhores, né, quando chegarem a seus destinos e as suas escolhas. Então, dentro da corporação, a gente está nessa caminhada. São só 34 anos. E você não muda, pela frente você ainda, não muda né? a cultura em 34 anos. Para a gente anos. encerrar, Major. Major não, Tenente Coronela. Hábito do cachimbo aqui.
Quais suas perspectivas para o futuro, enquanto profissional mesmo, engajada nessas questões? Enfim, está otimista? Eu sempre sou. Eu trabalhei na Ronda Maria da Penha, trabalho hoje na Ciprev para que isso seja, para que o enfrentamento às violências de gênero, em todos os grupos em vulnerabilidade social, seja uma história do passado. Seja algo que a gente possa olhar, Jefferson, e falar assim, é verdade que precisou ter uma Ronda Maria da Penha para proteger mulheres. Então, isso a gente começa agora, para que daqui a pouco outras tantas e tantas gerações possam viver e perguntar e questionar, sério? Sério que vocês usavam caneta que apagava para poder fazer, né? Para fazer suas tarefas? Não tinha computador? Como não tinha celular quando a senhora era adolescente, minha mãe? Então, para que essa sociedade fale assim, não, violência, isso não existe, ninguém faz isso mais. Então, para isso que eu trabalho. Então, essa é a grande perspectiva que eu acho que a gente tem que alcançar. Trabalhar para ser desnecessária a sua atuação. Um dia me falaram que eu estava enxugando gelo, que toda hora mulheres morriam, toda hora a gente via algum ato de racismo. E eu aprendi com uma amiga minha querida, Paula, que ela diz assim, que a gente não enxuga gelo, a gente planta tâmara. Quem planta tâmara, não colhe tâmara. Porque as Deixa tâmaras para a próxima geração, não é isso? Então, é isso que a gente tem que fazer. Deixar aí vários pés de tâmara de respeito, de dignidade, de saúde, Plantar de educação. semente, é isso aí. E deixar para que todos e todas nós possamos viver nesse mundo que a gente quer e que eu e você, eu tenho certeza que construímos. Tenente Coronela Denise Santiago, sempre um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado. Eu que E agradeço, sucesso. meu amor. Até uma próxima, tá bom? A todos nós. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.